Interestelar não é ficção científica. É um manual disfarçado sobre como buracos de minhoca podem ser atalhos reais para o passado. E quase ninguém percebeu isso. Se o tempo fosse realmente uma linha reta, por que a matemática do Einstein permite dobrar essa linha? O cinema não inventou o buraco de minhoca. Ele só mostrou o que a física nunca teve coragem de explicar em voz alta. Você foi ensinado que o passado acabou. Mas e se ele estiver só, mal posicionado no espaço? Porque aqui está o detalhe que ninguém te contou. Quando você cria um atalho no espaço, você cria um atalho no tempo, automaticamente. Não é opinião, é consequência matemática. E se isso for verdade, então aquela cena do Cooper perto de Saturno não é exagero, é prévia. Se existisse um buraco de minhoca funcional hoje, ele te levaria para outro lugar, ou para outro momento? Fica comigo, porque nos próximos segundos eu vou te mostrar por que o passado pode não estar atrás de você, mas do outro lado do universo. E depois disso, você nunca mais vai olhar para o tempo do mesmo jeito. Beleza, vamos direto ao ponto. O que é, de fato, esse tal de atalho para o passado? No filme, eles usam a analogia do papel dobrado, clássico, né? Mas a gente vai descer um nível abaixo aqui. Imagina que o nosso universo é uma cama elástica gigante. Se você coloca uma bola de boliche ali, ela afunda. Isso é a gravidade. Agora, imagina que você consegue furar o fundo dessa curvatura e conectar com outra parte da cama. Nós chamamos isso de ponte de Einstein-Rosen. E galera, o nome não é marketing não, tá? O próprio Einstein, junto com Nathan Rosen, previu que essas estruturas poderiam existir nas equações da relatividade geral. Tipo, é matemático! O problema é que, na natureza, esses buracos de minhoca são mais instáveis que sua conexão de internet em dia de chuva. Eles aparecem e somem numa fração de milissegundo. Mas aí entra a genialidade de Interestelar. Para aquele atalho definitivo funcionar e levar o Cooper para perto de Gargantua, algo precisava manter a garganta do buraco aberta. E aqui entra um conceito que vai explodir sua cabeça. A matéria exótica. Não confunde com matéria escura, beleza? A matéria exótica tem pressão negativa. Ela empurra as paredes do buraco de minhoca para fora, impedindo que ele colapse em cima de você. Aí você me pergunta, pô, mas isso prova que dá para voltar para o passado? Olha só, se você consegue conectar dois pontos diferentes no espaço pela lei da relatividade, você automaticamente está conectando dois pontos diferentes no tempo. É uma consequência direta. Se você viaja mais rápido que a luz através desse atalho no espaço-tempo, você tecnicamente chega antes de ter saído. Bizarro, né? Mas é aqui que a física começa a flertar com o impossível. E você, se encontrasse uma fenda dessas, entraria nela sabendo que pode nunca mais ver o agora? Agora vem cá, você lembra daquela cena no Planeta de Miller? Aquele onde cada hora valia 7 anos na Terra? Aquilo não é só drama para fazer o Cooper chorar vendo os vídeos dos filhos? Não. Aquilo é a relatividade geral batendo na sua porta. O que acontece é que o buraco de minhoca em Interestelar despeja os astronautas perto de Gargantua, um buraco negro supermassivo. E aqui está o segredo do nosso atalho definitivo para o passado: a gravidade extrema. Pensa comigo, a gravidade não puxa só a maçã da árvore, ela puxa o tempo. Quanto mais perto de uma massa gigantesca você está, mais devagar o tempo passa para você em relação a quem ficou de fora. Agora, saca só a jogada de mestre do Kip Thorne. Se você usar um buraco de minhoca para conectar duas regiões com passagens de tempo diferentes, você criou literalmente uma máquina do tempo. Nós estamos falando de um atalho no espaço-tempo que não só corta caminho pelo espaço, mas que faz um drift na cronologia. É tipo você entrar num elevador no 10º andar e quando a porta abre no térreo, você descobre que o prédio ainda nem foi construído. É bizarro, né? Mas ó, presta atenção. Para o algoritmo do universo permitir isso, a gente precisa de uma precisão matemática que faria qualquer supercomputador derreter. E a pergunta que eu te faço agora, para você não desgrudar dessa tela: você sacrificaria 23 anos da vida de quem você ama por 3 horas de exploração científica? O tempo é a moeda mais cara desse vídeo e a gente tá só começando a gastar. Galera, vamos subir o nível. Esquece o 3D, esquece o 4D. Vamos falar da quinta dimensão. Quando o Cooper cai no Tesseract, aquela estante de livros infinita, muita gente achou que o filme virou fantasia. Errado. Aquilo é uma tentativa visual de explicar como eles, os seres de 5 dimensões, enxergam o nosso atalho para o passado. Imagina que você é um desenho num papel, uma figura 2D. Você só vê frente, trás, esquerda e direita. Se eu, um ser 3D, coloco meu dedo no papel, você só vê um círculo estranho aparecendo do nada. Para o Cooper, o tempo virou uma dimensão física. Ele podia tocar no tempo como se fosse um livro na prateleira. Isso é o que a física chama de bulk ou o hiperespaço. Olha que sacada. O buraco de minhoca não é um túnel, ele é uma esfera. Por quê? Porque um círculo em 3D vira uma esfera. Então, um portal em 4D ou 5D se manifesta
proposta pra gente como esse atalho definitivo tridimensional. O que o filme sugere é que o futuro da humanidade aprendeu a manipular a gravidade para criar esses atalhos. Se o Cooper do futuro ajudou o Cooper do passado a salvar a humanidade, quem deu o primeiro passo? É o paradoxo do bootstrap. O efeito causa a causa. O nosso atalho no espaço-tempo acaba virando um ciclo fechado. Se você tivesse acesso à sua própria linha do tempo hoje, qual livro da sua estante você derrubaria para avisar o seu eu do passado de uma cilada? Comenta aí embaixo, porque eu quero saber se você mudaria o curso da sua história ou se deixaria o universo seguir o roteiro dele. Vem cá, vamos falar a real agora. Por que a gente ainda não encontrou um buraco de minhoca no nosso quintal cósmico? Se a matemática do Einstein diz que dá, por que o Elon Musk ainda não está vendendo passagem para 1980? O segredo está no calço que eu mencionei antes. Para esse atalho definitivo do nosso universo não se fechar mais rápido do que um piscar de olhos, a gente precisa de algo que a física chama de densidade de energia negativa. Olha que loucura! Tudo o que a gente conhece no universo tem energia positiva e atrai as coisas. A gravidade é fã de um abraço, ela quer tudo junto. Mas para manter um portal para o passado aberto, você precisa de algo que odeie o contato, algo que empurre o tecido do espaço-tempo para fora. É a tal da matéria exótica. Agora, saca só, os cientistas já conseguiram criar quantidades minúsculas dessa energia negativa em laboratório usando o efeito Casimir. Bizarro, né? São duas placas de metal tão juntas que o vácuo entre elas fica vazio demais, criando uma pressão negativa. Mas, para fazer o que o pessoal de Interestelar fez, criar um atalho no espaço-tempo grande o suficiente para uma nave passar, a gente precisaria de uma quantidade de matéria exótica equivalente à massa de Júpiter. Pergunta rápida para você que tá fritando o cérebro comigo. Você acha que a humanidade um dia vai dominar a manipulação do vácuo quântico para construir esses próprios caminhos? Ou a gente vai ter que esperar eles colocarem um portal perto de Saturno pra gente? Galera, presta atenção nisso aqui, porque é o momento mais nerd desse vídeo. No filme, quando eles se aproximam da esfera, o que a gente vê é o reflexo de outra galáxia, certo? Aquilo ali é o que a gente chama de lente gravitacional extrema. Como o buraco de minhoca dobra o espaço, a luz não viaja em linha reta, ela faz a curva junto com o atalho definitivo. Imagina que você está olhando para uma bola de cristal, mas em vez de ver o seu futuro, você está vendo a luz de estrelas que estão a bilhões de anos-luz de distância, tudo espremido numa esfera perfeita. Se você entrasse ali, você veria o universo se distorcer como se estivesse dentro de um caleidoscópio gigante. E aqui está a provocação para sua próxima conversa de bar. Se esse é um atalho para o passado, enquanto você atravessa o túnel, você estaria vendo a luz do que já aconteceu ou do que vai acontecer. A física diz que, dentro da garganta do buraco, o tempo e o espaço trocam de lugar em termos matemáticos. O que era distância vira duração. Nós estamos falando de uma viagem onde você não percorre quilômetros, você percorre minutos. É como se o seu GPS, em vez de dizer vire à esquerda em 200 metros, dissesse vire à esquerda em 200 anos. Bizarro, né? E se eu te dissesse que o tempo lá dentro pode estar parado e correndo ao mesmo tempo? Gente, vem cá. A gente precisa falar sobre o ponto de não retorno. Em Interestelar, o Cooper mergulha no Gargantua para conseguir os dados quânticos. Mas ó, saca só esse detalhe bizarro. Para um buraco de minhoca ser funcional, ele precisa ser o que os físicos chamam de buraco de minhoca atravessável. Diferente de um buraco negro comum, que te esmaga até você virar um espaguete de átomos, o famoso spaghettification, o nosso atalho definitivo do nosso universo precisaria de uma singularidade que não fosse destrutiva. A gente chama isso de singularidade nua. É como se você tivesse o motor de um carro exposto, sem o capô. Olha que doideira. Se a gente conseguir olhar para essa singularidade sem morrer, a gente teria acesso à equação de tudo. O Cooper não estava apenas flutuando no escuro. Ele estava no centro nervoso do espaço-tempo. Nós estamos falando de um lugar onde as leis da física que você conhece, tipo a gravidade de Newton ou a inércia, simplesmente pedem demissão e vão embora. Você sabia que matematicamente o centro de um buraco de minhoca pode ser um ponto onde o tempo para completamente? Se você ficasse ali parado, você veria o fim do universo acontecer num piscar de olhos lá fora. É o tipo de atalho para o passado que pode te prender num eterno agora. Você teria coragem de encarar o abismo se soubesse que o abismo vai piscar para você? Agora, vamos trocar uma ideia séria aqui entre nós. Se esse atalho no espaço-tempo realmente permite voltar para o passado, a gente esbarra no maior problema da ciência, o paradoxo do avô. Se você volta e impede seus avós de se conhecerem, você nunca nasce. Mas se você nunca nasce, como você voltou para impedir eles? Interestelar resolve isso de um jeito genial e muito mais pé no chão do que parece. O filme adota o princípio de
autoconsistência de Novikov. Basicamente, o universo é blindado contra paradoxos. Se você usa um buraco de minhoca para voltar, você não vai para mudar o passado, você vai para cumprir o passado. O Cooper não mudou a história, ele sempre foi o fantasma, ele sempre enviou as coordenadas. O tempo não é uma corda que você corta e emenda, é um anel de aço. Nós somos passageiros de uma linha que já foi traçada. Isso te dá conforto ou te dá agonia? Saber que talvez cada escolha livre que você faz já está registrada na quinta dimensão como um evento fixo? Essa é a densidade de valor que a gente entrega aqui. Não é só sobre naves espaciais, é sobre entender que o nosso atalho para o passado pode ser, na verdade, a prova de que o destino é a matemática mais pura que existe. Beleza, você deve estar pensando, pô, tudo isso é lindo no cinema, mas e na vida real? Galera, o jogo mudou. Recentemente, pesquisadores usando processadores quânticos, tipo o Sycamore do Google, conseguiram simular a dinâmica de um buraco de minhoca em escala microscópica. Sim, você ouviu direito. Nós não enviamos uma nave, mas enviamos informações através de um atalho no espaço-tempo simulado por teletransporte quântico. Isso prova que a conexão entre o emaranhamento quântico e a geometria do universo, uma teoria chamada ER-EPR, pode ser a chave mestra. Olha que bizarro! A mesma força que une dois átomos pode ser a mesma que cria o atalho definitivo do nosso universo. Nós estamos vivendo a era onde a ficção de Interestelar está virando o paper científico de amanhã. A gente ainda não tem a matéria exótica para abrir um portal para o passado na garagem de casa, mas a gente já entendeu que o tecido da realidade é muito mais maleável do que Einstein imaginava. E se o segredo para o atalho para o passado não estiver em motores gigantes, mas em entender como a informação flui entre as dimensões, o futuro é quântico, galera. E o passado? Bom, o passado pode estar apenas a um bit de distância. Então, no final das contas, a teoria de Interestelar sobre o buraco de minhoca ser o atalho definitivo para o passado faz sentido? A resposta curta é: a matemática diz que sim, mas o universo ainda guarda a chave do cadeado. O que a gente viu aqui hoje foi uma jornada pela relatividade geral, pelas pontes de Einstein-Rosen e pela possibilidade real de que o tempo não é uma prisão, mas um mapa que a gente ainda não sabe ler por completo. Nós desbravamos cada atalho no espaço-tempo, entendemos o peso de um buraco negro e como a gravidade pode ser a nossa única ponte com o ontem. Se esse vídeo explodiu sua mente e te fez enxergar que o universo é muito mais do que a gente, já sabe, esmaga esse like e se inscreve, porque aqui a gente não fala só de filme, a gente fala da realidade que o cinema tenta traduzir, porque no fim das contas, entender esse atalho para o passado é entender a nossa própria história entre as estrelas. O tempo está passando ou você está apenas se movendo através dele? Fica a provocação. Eu sou o seu guia nessa viagem científica e a gente se vê no próximo vídeo ou, quem sabe, no passado. Valeu, nerds! Até a próxima dimensão!